Olá, amigos. Vamos dar início a mais um dos vídeos do nosso Instituto. E dessa vez eu tenho um convidado, uma convidada, na verdade, que foi mais uma daqueles recrutamentos de sucesso, né? Mais um deles, foram vários que nós conseguimos fazer, mas essa chama-se Conceição Melo, que que contribuiu excessivamente com o projeto naquela fase que eu já comentei com vocês, que era de trazer ações sociais como forma de melhoria e, principalmente, de gerar condições para que as tais greves, que eu falei tanto aí nos outros vídeos, não acontecessem. E a Conceição nos ajudou extremamente. Antes de começar, temos muito a falar sobre as ações sociais, deixa eu só pedir à Conceição que se apresente, para que depois, então, nós possamos conversar. Conceição, está com você. Olá, bom dia, Naim, bom dia a todos. Enfim, você conseguiu me trazer aqui, né? Não teve jeito, corri bastante, mas, enfim, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Maria Conceição Melo, mas eu não gosto desse nome, então fica mesmo São Melo. Bom, eu vim para Angola, né, em 1988, pelo Odebrecht. Com os conflitos militares, eu tive que para o projeto Capanda, né? E em função dos conflitos militares, eu tivemos que voltar, né, ao Brasil. E quando foi em 97, eu fui convidada para o projeto Instituto, né? Sou assistente social e no Instituto passamos a desenvolver uma série de projetos, né, sociais, e é isso, e continuo aqui até hoje, né, como dizem, depois que você bebe a água do Bengo, né, alguma coisa assim, no meu caso foi do Luembe mesmo, e pronto, estamos aqui, e é isso, Naim. Para quem não sabe, Então, ela não contou tudo. Ela veio realmente para Capanga. Depois tivemos a oportunidade de tê-la num projeto pioneiro em área de mineração, porque Capanga é uma obra de construção civil, né? Aí surgiu o projeto tem Luzamba, razão, né? A Luzamba, que foi um projeto exatamente. de sucesso, e a Conceição também teve um papel preponderante no sucesso que tivemos lá, apesar de ter sido pouco em função de problemas de guerra e tal. E aí aí teve que regressar, tá? Não só ela, como todos nós regressamos ao Brasil, né? E aí depois ela regressou, mas já para o Instituto. Mas, Conceição, realmente eu consegui, Conceição, consegui te colocar aqui em frente das câmeras. Eu estou um pouco nervosa, viu? Eu sei que você está nervosa, não se Um preocupe, pouco não, que aí, nervosa, e por isso se você tivesse no acabei programa do Jô esquecendo. Soares, ele ia te mandar entregar um disco. Como aqui não tem condições de fazer isso, você vai ficar calma viajar. Mas eu queria, só para poder iniciar nosso bate-papo, fazer relembrar uma coisa que eu disse também num outro vídeo, que foi, primeiro, a decisão de usar o social como forma de agregar valores ao projeto, de agregar credibilidade, principalmente para a comunidade que nós estamos trabalhando, né, que era um grupo de pessoas bastante grande, mais de 1.000 pessoas, né, no projeto Totolo, e as dificuldades iniciais que nós tivemos, né, para que essa coisa pudesse ser transformada em ação, né? Umas dificuldades internas, inclusive, não é isso, professor? Então, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas, porque eu já mencionei isso em outra ocasião, mas você é que vivenciou, e foi você, através de você, que a gente conseguiu reverter esse quadro. Então, nada melhor do que ouvir de você como é que essa coisa aconteceu. Conta para a gente aí, por favor. Enfim, vou tentar resumir um pouco, porque é longa a história. Bom, no início não foi nada fácil, né? Muito difícil. Naquela época, a gente ainda vivia as dificuldades dos conflitos militares,
Estávamos saindo de uma greve longa, né? Era uma transição do projeto Pense para o projeto Instituto Tolo, onde todas as dificuldades que também foi transitada para o projeto Instituto Tolo, né? E a necessidade era muito grande da gente implementar ações sociais que viessem, de uma certa forma, melhorar o relacionamento entre os trabalhadores, a comunidade e o governo, né? O governo local. Mas, não sei, talvez, por serem ingleses, né, a nossa direção local, eles não entendiam muito a necessidade de ter um departamento social, né? E ali foi um desafio muito grande, porque eu tinha que convencer eles a aceitar o estabelecimento das ações e mostrar que não que seria muito bom para o projeto, mas tudo que não fosse voltado à área produtiva, eles não valorizavam, né? E como mostrar isso para eles que a gente tinha um grande retorno? E o retorno era de forma indireta, mas ele ia ver, sentir aquilo, né? Mas com o estabelecimento das ações, eles poderiam sentir, evidentemente, tendo os trabalhadores mais satisfeitos, mais produtivos, em função de toda esse trabalho, essas atividades que se pretendia desenvolver. Foi muito complicado porque eles achavam que todo custo, que era um custo muito elevado, né, levava custo nisso aí, e a altura não era propícia, né, principalmente pelo fato de o período que se ficou parado em função da guerra e da greve, né, não mais em função da greve. Então, eles não queriam gastar de forma alguma, né. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer para conquistar esse povo? Eu não falava inglês na época, lembra, Naim? Era difícil demais a comunicação. Nossa! E aí eu pensei, esse primeiro passo aqui vai ser começar a falar a língua desses gringos, né? Para que eu possa, de uma certa forma, conseguir vender o meu produto, né? E aí partir para a luta. A primeira coisa a fazer foi exatamente aprender a falar a língua deles, porque mesmo que tivesse um tradutor, não passava com o mesmo sentimento, com a mesma forma. E aí eu disse, bom, o caminho é esse. E parti para isso, depois que eu aprendi a falar melhor com eles, me comunicar melhor, a coisa fluiu melhor, né? E eu comecei a demonstrar que a gente poderia baixar custos, né, diante de uma série de questões que estava lá estabelecido, que foi transitado do projeto Pense. Uma delas é a questão da assistência médica, que era um valor absurdo, né, que se gastava na época, porque não se tinha controle da quantidade de dependentes dos trabalhadores. E então a gente tinha que buscar uma forma que viesse a mostrar para eles como se fosse um primeiro trabalho, a que eles sentissem que houve um resultado e começar a credibilizar né, o trabalho em si do serviço social, que eles achavam que era apenas fazer festa. Social era só festa. Então, fui à luta para isso aí, mas encontrei uma série de obstáculos. Vamos fazer como para a gente conseguir baixar esses custos elevados na área médica?
E então eu fui partir pelo o agregado familiar dos trabalhadores. E aí foi um absurdo, porque tinha trabalhadores que tinha 20, 25 membros na família. Gente, é impossível. É impossível e era possível por ser aqui, né? Mas, verificando-se bem, ninguém tinha comprovação de nada. Ninguém tinha documento. Alguns tinham cartão de vacina, e o agregado familiar era formado de uma esposa e os filhos menores de 18 anos, né? Aí eu disse, meu Deus, outra maca a mais, como é que eu vou fazer para consertar isso? Aí eu disse, bom, vamos ter que fazer um recadastramento social, né? Onde você, através dos documentos dos filhos e uma esposa, e o próprio trabalhador, a gente pode ter a base do nosso número de dependentes para que, a partir daí, a gente pudesse fazer uma programação de custos em cima dessa base, né? E limitar também as coisas. E aí eu comecei, né? Então, eles não tinham documentos, tinha nada que a gente pudesse comprovar e tinha que continuar assistindo a eles, enfim, eu disse, bom, aqui agora a gente vai ter que partir para pedir ajuda ao governo, né, o governo municipal. E aí foi quando eu comecei a buscar uma estratégia de como a gente estreitar a nossa relação institucional com o governo municipal, né? Começamos por ajudar, apoiar eles nas ações deles também, né? Principalmente que naquela época tinha um campo de refugiados e passavam muitas necessidades, então a gente passou a fazer doações, a fazer o atendimento também de algumas individualidades do governo, apoiar também com a nossa... a gente tinha uma loja, lembra? A Cantina do Mineiro? Exatamente. Então, passamos a apoiar eles também, né, assistir eles também nas dificuldades que, em função dos conflitos militares, era muito difícil chegar à alimentação, enfim. E passaram também a conviver conosco, e essa relação foi estreitando, e eu consegui, a partir dessa relação que começou a estreitar com o governo, eu consegui fazer com que um pedido para que eles tomassem a frente de como poderíamos fazer para melhorar, para os trabalhadores conseguir levantar os seus documentos, né? Fazer os seus documentos. Porque não era uma prioridade do trabalhador tirar o documento, fazer o registro de nascimento do filho, do bebê, porque eles achavam que, não todos, né, mas uma grande maioria achava que registrar a criança quando bebê, eles poderiam perder dinheiro, porque se a criança não vingasse por alguma situação de saúde, viesse a morrer, eles iam perder o dinheiro. Então, tinha toda essa problemática que eles não queriam registrar os filhos enquanto pequenos. Então, a negociação que eu fiz com o governo era que a gente assumia os custos de papel, caneta, material em si, todas as cópias que precisasse tirar, a gente tirava, mas que o nosso pessoal tivesse o documento oficial da forma que a gente pudesse ter um controle do nosso agregado familiar. E por aí foi, né? Então, começamos a trabalhar a partir daí, a ter alguns resultados a partir daí. Mas, nesse meio tempo, quando a gente está naquela parafernália de documentos, começando a cadastrar, porque aí era a obrigação do governo a confirmar, né,
aqueles filhos se realmente eram filhos, porque não eram. Aqueles 20, 25 pessoas eram neto, sobrinho, vizinho, filho do amigo e companhia limitada, que eram atendidos, e o nosso custo era um pouco, quer dizer, era alto em função dessa quantidade de pessoas que inicialmente a gente tinha que fazer o atendimento. Bom, e aí, como eu ia dizendo, no meio de tudo isso, surge uma campanha do Registro Civil ministrado pelo Ministério da Justiça, se não me engano, mas era uma campanha do governo de Angola. Aí, quando eu vi aquilo na televisão, aquele anúncio na televisão, e que era uma campanha de graça, mas que todo mundo deveria aproveitar aquela campanha, que inicialmente foi do 0 aos 5 anos, que era o nosso maior número também, deveriam se registrar. Aí eu disse, pronto, é a cereja que faltava no bolo. Aí corri para Luanda, com a ajuda da doutora Dérito Correia, né, que era o advogado na época, exatamente. Eu fui para o Ministério para conversar com o doutor Tipilica na época, que era o ministro da Justiça, para que a gente oferecer o apoio do Instituto Tolo, né, para que essa campanha chegasse até a área mineira, ou seja, chegasse até a nossa área. Porque naquela época eles diziam que as áreas conflituosas eles não iam chegar. Mas aí oferecemos todo o apoio, avião, para que eles passassem a mandar todo o material nos nossos aviões, mesmo o pessoal que foi para Luanda para participar do seminário, para saber como fazer, né? Como atuar na campanha, fomos nós que demos esse apoio. Enfim, nós apoiamos a campanha. E eu sei que isso resultou, e o resultado foi muito bom, porque chegamos a registrar todo o nosso povo, né, todo nossa gente, e isso foi estendido para o município inteiro, chegou até o Lucapa na época, se não me engano, fizemos alguma coisa também no Estado, e totalizou, eu não estou muito bem lembrada, mas aí umas 22 mil pessoas registradas com o apoio do Instituto. Então, foi muito bom isso aí. E, a partir daí, a gente passou a ter um controle maior. Aquele agregado familiar, que era de 20, 25, passou a ser entre 6 e 8 o número de agregado, sendo filhos e uma esposa. E o custo baixou, né? Também mudamos na época aumentou e melhorou, né? O quadro também da clínica, que tinha apenas uma pessoa e não estava fazendo muito bem o controle na época. E aí fluiu esse trabalho. Foi um trabalho muito, muito legal. Só interrompendo aqui para lembrar uma curiosidade, que era, você falou, não, uma esposa e os filhos. Exatamente isso. Só que uma esposa não era exatamente aquilo que se praticava lá, né? Não é que a poligamia fosse oficial, não, mas era permitido, né? O que eu quis dizer é que a maioria dos nossos trabalhadores, eles não tinham uma esposa só, mas ele tinha que preferir uma esposa, a empresa iria apoiar, mas uma esposa. Normalmente, eles tinham 2, 3, 4, e aí eles preferiam, às vezes, eles colocavam sempre a mais velha, era a primeira, e eles cadastravam. Mas eu me lembro que você falava para mim que, ao entrevistar os trabalhadores, né, na hora de chegar qual é o nome da esposa, ele pedia um tempo que ia lá conversar para depois voltar para dizer qual é a esposa que ia ficar cadastrada. Isso no início. No início havia isso, mas depois, quando a coisa foi fluindo, que aquilo foi divulgando, né? Divulgou entre eles. Então, quando eles iam, eles já iam com
uma posição mais Posição exata, definida, até exatamente. porque a maioria delas também não tinham documentos. Uhum. E a gente, eu acabava, para adiantar o nosso trabalho, eu acabava registrando elas no início com o cartão de batismo, que aí era fiável, porque era passado pela igreja, pelo padre. Mas isso depois também foi, como é que eu posso lhe dizer? Isso depois, essa campanha depois foi estendeu-se, né? E iniciou-se com a idade de 5 anos, mas depois compreendeu até a idade de mais velhos e todo mundo teve como tirar seus registros civis, seus registros de nascimento e os BIs também. E aí foi legal, porque a gente Não tenha conseguiu dúvida. organizar a assistência médica. Essa ação foi fundamental também para nós criarmos as condições, né, a infraestrutura para apoiar tudo isso, né, do ponto de vista de assistência médica e medicamentosa. Né? Nós criamos, aumentamos bastante a nossa área, trouxemos mais médicos, nos apetrechamos mais de medicamentos, chegamos até a ter uma ambulância, lembra disso? Né? Mais na frente, chegamos a ter uma ambulância que dava suporte. Então, tudo isso foi muito importante e certamente foi uma ação que já nos diferenciou. Né? Então, as pessoas da comunidade já começaram a enxergar que o Instituto, afinal de contas, estava lá e estava deixando já alguma coisa concreta em benefício daquela comunidade. É lógico que nós não abrangimos a comunidade toda, mas só o fato de nós termos na faixa de 1.000 trabalhadores, com cada um agregado familiar de 6, 7 pessoas, nós estamos falando de quase 10.000 pessoas que levitavam em torno do projeto e que se beneficiavam desses aspectos. Além disso, tinha também a questão dos óbitos, né? Que esse cadastramento serviu também para a gente controlar, porque o que acontecia? O filho morria, mas não morria. A mulher morria, mas não morria. Entendeu? Quer dizer, morria oficialmente, mas com a empresa continuava vivo. E com esse cadastramento, a gente pôde ir dando baixa. Aquele filho que falecia, era dado aquele apoio, né, do óbito, e ele já não existia mais. Né? Então, poderia cadastrar outros filhos nascidos, né? Mas aquele filho já não existia mais, porque eles levavam outras pessoas no nome daquele que já tinha morrido. E era sempre, quer dizer, você não conseguia ter controle, sabe? E a questão do óbito também. O óbito, pelo fato de ter o apoio, era muita gente que morria durante o dia ou a semana por conta do apoio. Depois desse cadastramento, diminuiu bastante, porque eles tinham que ter a comprovação, principalmente a certidão do óbito, né, que tinha que haver. É isso aí. Vamos falar de outra questão que eu gosto muito de falar sobre ela, Conceição, que são as nossas festividades, né? A interação com a comunidade através de comemoração de aniversários. Fala um pouco sobre isso, que foram muitas as ações que nós fizemos nessa área. Né? Conta um pouco aí para a gente. Enfim, diante de uma série de atividades, né, nós criamos algumas atividades institucionais para a empresa, né, ficou marcada. Não era cultura também da própria ITM na época, e nós criamos isso, né, implementamos algumas ações nessa área aí de atividades institucionais, que aí a gente comemorava o Dia do Mineiro, que é no dia 27 de abril, comemorávamos o Dia das Crianças, o dia 8 de março, que era o Dia da Mulher, o Dia da Criança era a Jornada da Criança, né? Que aí a gente atingia o filho dos trabalhadores, é quando a gente conseguiu conquistar um pouco mais eles, né? E a própria comunidade em si. O aniversário, né? O aniversário do projeto, que era no final do ano, que é no final do ano. 2 de dezembro. Né? 2 de dezembro, exatamente.
o 11 de novembro também, o 4 de julho, que é do Dia da Província. Então, tinha algumas atividades que a gente fazia em parceria com o governo, principalmente o 4 de julho, né? Que aí eu criava, junto com eles, né, o programa de atividades no NISAGE. Eu sei que era um rebuliço, tinha anos que a gente passava assim 3 dias fazendo festa, e eu fazia uma cópia um pouco de uma quermesse, né? E era muito legal, porque a gente mexia também com o comércio local, né? Utilizávamos aquela área da casa de pessoal, tinha uma quadra grande, então os comerciantes colocavam barracas vendendo coisas, e o Totolo nós fazíamos toda a decoração local, fazíamos concurso para poder incrementar mais, né? Qual a barraca melhor, ganhava prêmio, televisão, não sei o quê. E, enfim, e a gente conseguia atingir um pouco a comunidade, as escolas também da área, né? Fazíamos campeonatos, né? Tinha a Casa de Pessoal, que era o clube, que a gente apoiava também o clube, né? E, Um time de enfim, futebol também, né, acabava que... Conceição? Porque é um clube, então tinha um clube, esse clube, eu esqueço o nome do clube, mas a gente apoiava o futebol a partir dali, né? E criamos também nossa seleção, que disputava sempre com o clube que nós apoiávamos, né? Tinha também, sim, aí tem as participações não só dessas atividades que era mais voltada ao governo, como o 4 de julho, o Dia da Independência, né, o 11 de novembro, mas o 27 de abril, né, que era o Dia do Mineiro, a gente envolvia também a comunidade no 27 de abril. Dentro do programa de atividades, a gente tinha um que eu gosto muito, que era o destaque o trabalhador destacado do ano. Não sei se você está lembrado, que a gente sempre premiava ele. Eu me lembro que uns nós anos fizemos que um que tivemos uma máquina de moer mandioca, não foi? Como um complemento para a remuneração sempre dele. era. O objetivo desse prêmio ao trabalhador destacado era exatamente isso, era buscar uma outra fonte de renda para ele. Enquanto ele trabalhava, a família em casa estava desenvolvendo outro tipo de atividade. E eu me lembro que a gente sempre preservou essa parte de buscar algo que tivesse algum fundamento para eles. E eu me lembro que a gente fez, era um moinho, era também máquina de fazer gelo, na realidade era o freezer, eles faziam gelo para vender gelo, e por aí. Aí eu sei que deu um bom resultado essas atividades. Fazíamos desfile, passeatas, tinha sempre à frente o governo, era muito legal. Além Nós das apoiamos atividades também internas, a banda, né, Conceição? A banda de música. na realidade, não apoiamos só, não, Aninha. A gente criou praticamente aquela banda, que era uma banda que já existia no passado, mas que estava morta, né? Então, o que nós fizemos, né? Reunimos os participantes da banda, que parte deles já eram nossos colaboradores, e eles em si pediram para a gente poder fazer aquele apoio. Tá bem, então vamos fazer a banda do Chitotolo. Vai ser uma banda do Chitotolo. Nós vamos organizar tudo bonitinho, direitinho, como tem que ser, mas vai ser a banda do Chitotolo. Então, para que a gente pudesse ter um controle maior, o que é que nós fizemos? O restante do grupo, né, que eram jovens da região, admitimos no Chitotolo como funcionários, e aí a gente teve a banda completa dentro do Chitotolo. Todos eram funcionários, e eles treinavam, aí compramos todos os equipamentos, fizemos uniformes para eles,
eram convidados para os projetos, as festas dos outros projetos que em função das atividades que nós desenvolvemos no Instituto Tolo, a ITM abraçou de uma forma, foi tão confiável que a gente estendeu para todos os projetos de ITM, inclusive a própria ITM, né? Então, a banda acompanhava, era sempre convidadas para fazer o show, né? Sempre convidada para fazer aqueles showzinhos. E chegamos a gravar o CD. Lembra disso? É uma pena, eu procurei muito esse CD aqui para mostrar, mas eu não tenho uma cópia dele aqui. Eu tenho ela, mas eu acho que está em Luanda, se não me engano. Eu tenho uma cópia desse CD. E chegou a gravar como é que diz? O primeiro CD foi só um, mas chegamos a gravar. E eu era à frente, né, tomando conta de tudo, era como se fossem meus filhos, né? Me lembro que na época eu era que tirava as fotografias para capa de CD, para tudo, design dos uniformes deles. E aí a gente éramos felizes. Não, foi muito bom. Mas depois teve uma coisa que realmente fez diferença no Instituto Tolo, e tenho certeza que você vai concordar comigo, que foi o fortalecimento do sistema de comunicação com os trabalhadores através de um jornalzinho, né? Lembra dele? O nosso famoso Culiva, né? Culiva! Rapaz, aquele Culiva não foi fácil. Nascimento do Culiva. Até mesmo foi feito um concurso para ver quem é que o nome foi sugestão dos trabalhadores. Né? Isso. O Culiva nasceu em função da necessidade da gente... Porque naquela época, quando o Culiva nasceu, a gente estava desenvolvendo uma série de atividades que o próprio governo, muitas das vezes, não tinha conhecimento até do que a gente fazia para eles próprios, né? E surgiu, né, a necessidade da gente parar de pôr ovo de bacalhau e pôr ovo de galinha, né? Então, resolvemos criar um jornalzinho interno que tivesse o objetivo de levar o conhecimento, né, dos nossos feitos para o governo, a comunidade, e o próprio trabalhador, ele se orgulhar em levar para casa, né, aquilo tudo que a empresa dele estava desenvolvendo, ou passou a desenvolver. Então, nós criamos o Culiva. O Culiva esse nome foi escolhido pelo próprio trabalhador. Criamos um concurso, né, para a escolha do nome. E naquela época a gente estava meio assim, apesar de que as greves diminuíram bastante, mas era, né? Então, foi uma forma da gente balançar um pouquinho eles e fazer com que eles participassem de todo o processo, a partir da criação do nome. E aí venceu o nome Culiva. O Culiva é um nome choco e que tem um significado de entendimentos. Né? Então, em português, é entendimentos. E aí, quem ganhou na época foi um funcionário que era a Soba. Lembra disso? Lembro. E ele ganhou o prêmio. Dele. Ele ganhou um prêmio, que acho que foi uma bicicleta e mais alguma coisa que eu já não me lembro, que foi dado para eles. E aí o Culiva começou a florescer, né? A crescer de uma forma que no início eram poucos exemplares que a gente fazia, mas começamos a ser cobrados por todos eles que queriam levar, principalmente se eles tivessem participando, a carinha deles estivessem lá figurada, né, no Culiva, eles queriam mostrar para a família toda, então todo mundo queria um exemplar do Culiva. Passamos a enviar para o governo, né, os nossos parceiros, de uma certa forma, o Culiva, e o Culiva cresceu, né? O Culiva cresceu bastante. Chegou uma época que a gente estava tirando, acho que 500, 800 exemplares. Conceição, muito mais que isso, Conceição. Foi mais do que isso, 1.200, né? A tiragem dele era 1.200 exemplares. E que eu me lembro que a gente, inclusive, foi buscar patrocínio,
Lembra que a gente Exatamente. buscou patrocínio para ajudar, e algumas empresas parceiras nossas passou a participar também Exatamente. desse Exatamente. Para se viabilizar, né? Porque trabalho. era carinho. Naquela Mas época o não tinha Poliva, ele condição de fazer aqui, nós tínhamos que fazer isso no Brasil para poder trazer material. e a necessidade de ter aquele jornal, porque não é como hoje. Hoje a gente tem internet, tem e-mails, não sei o quê. E naquela época não tinha nada. Nada. Até o sistema de comunicação era via rádio. Gente, como eu odiava aquilo, né? Ou carta. Tinha que escrever, mandar pelo malote. Às vezes eu estava no sufoco e eu tinha que, meu Deus, até o Naim ou a direção em Luanda mandar a resposta era complicado demais. E via rádio não dá, certas coisas não dava para falar, né? Mas o Poliva você sabe que o Poliva acabou tendo uma expressão tão grande, não só o objetivo inicial, que era de se comunicar diretamente mas aquilo credibilizava o projeto junto a vários ambientes. E um deles era político. Tinha vários ministros que recebiam o Poliva, e quando ele atrasava, eles cobravam: cadê o Poliva do Chico Doutor? Porque até agora não recebi. Mas é isso que eu falo, ele andou tanto que a gente era cobrado por ele. Eu não podia atrasar um mês, né? O Poliva era bimestral. Exatamente. E a frequência, né, era bimestral, e tinha mesmo que ser, porque eles marcavam o período. Se demorasse só um pouco, começavam a mandar mensagens, eram bilhetinhos que eu recebia sempre. Onde está o Poliva? Naquela época não tinha móvel, era a minha salvação, porque se tivesse, eu não ia parar, né, de ser chamada a verdade. Mas, Conceição, eu estou lembrando aqui de uma coisa que você fez também, e que você estava investindo também internamente nos estrangeiros, porque não era uma coisa muito angolana, mas que, pela forma como foi feita, acabou trazendo os angolanos a participarem também, que era as festas de Halloween, né? Lembra disso? Sim. Bom, fizemos várias coisas, né? Dentre elas, as festas, que eram atividades internas, além das atividades de cunho institucional, que eu acabei de falar, nós tínhamos também atividades internas, né? Que era uma forma também, uma estratégia de conquistá-los, né? Mas eu disse, bom, vou fazer o que eles, né? Está na terra deles, eles gostam e tal. E eu disse, vou começar pelo Halloween, né? Festa fantasia, comemoração de aniversários, concurso de pesca, concurso de gastronomia. Criamos um barzinho dentro do Chitotolo, onde tudo acontecia naquele barzinho, né? Salão de jogos e tal, hora de lazer em si. E aí eu disse, bom, eu vou fazer o Halloween, o primeiro Halloween. Agora, onde buscar fantasia para fazer esse Halloween se eu tive a maluquice de pensar aquilo naquela altura? Aí nós tínhamos, lembra do Robert Tan, um filipino? Não. Que Deus o tenha no bom lugar. O Robert, ele era bastante participativo. E criativo também, tinha né? ideias, criativo demais. Então, ele me dava ideias assim maravilhosas, né? Eu disse, Robert, me ajude, vamos fazer o Halloween. E aí o Robert disse, maravilha e tal. Eu disse, mas como é que a gente vai fazer o Halloween? Como é que a gente vai divulgar isso? Se não tem fantasia para o povo, para ter a essência da coisa, né? Aí ele disse, ele me chamava de mamação, né? Mamação, vamos fazer o Ridiculous Party. Eu disse, ok, a festa do ridículo, tá bom. Então vamos fazer junto, porque com a festa do ridículo as pessoas se fantasiavam da forma que quisessem. E foi a nossa saída, né? Então fizemos o primeiro Halloween com a festa do ridículo juntos. E aí eu contei a história do Halloween, divulguei bastante, fazendo em como é que dizem, em forma de comunicados e colocando nas vitrinas, enfim. E informando ao trabalhador nacional
o que era o Halloween, né? Para que eles passassem a entender e a participar, e não ficar parecendo que era uma festa só de branco, né? Rapaz, eu não esperava que ia ter aquela aderência, né? Foi uma aderência e tanta. E o pessoal a inventar roupa, a inventar, rasgavam lençóis para poder se vestir de fantasma. Olha, foi assim uma maravilha o primeiro ano. Aí eu disse, bom, já que houve essa aderência, então vamos fazer o segundo ano. Todo mundo que é de férias, eu dizia, olha, traz sua fantasia para outubro, porque outubro nós vamos ter o Halloween. E foi assim, então o pessoal trazia a fantasia para eles, os ingleses, né? Para eles e para outras pessoas. Eu sei que chegou um momento que eu tinha, olha, Nainha, até hoje eu tenho malas de fantasias que eu distribuí, deixei lá, levei para Quango, levei para Calonda, levei para Mufuto, doei em Luanda algumas, e ainda tenho fantasias que eram os ingleses a trazer bastante. O segundo ano foi tão perfeito que até a TPA foi lá filmar a gente. Então, foi O assim, Halloween foi muito legal. acabou sendo uma festa, uma marca, né? Uma marca do estrutura, de alguma maneira. E tinha umas Nós fantasias muito fizemos. doidas, né? Muito doidas mesmo. Ali tinha participação de todo mundo. Até o Andy Smith, ele não sabia, não tinha nem o conhecimento como é que eu posso dizer? Tinha o conhecimento, mas não sabia que essa festa tinha tanta aderência daquela forma. Né? E eu andei mostrando ultimamente umas fotos para ele. Ele não acreditou. Ele disse, gente, eu não acredito que essas pessoas aqui estão vestindo isso. Eu disse, É verdade, é verdade. Conceição, legal. olha, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos tanta coisa para falar ainda mesmo, tudo aquilo que foi feito no Estoturno, que eu queria te dizer o seguinte, vamos ter que gravar outro vídeo. Então, tem que fazer a parte 2. A parte 2. Porque tem muita coisa para falar. Só a parte de projeto Educar, né, que nós não falamos nada ainda dele aqui agora, eu queria te O convidar para projeto fazer um Educar foi um segundo projeto vídeo. Né? projeto de responsabilidade social que nós criamos, né? Exatamente, exatamente. E penso que cabe um vídeo só sobre ele, porque ele é extremamente amplo, com uma importância muito grande, né, de consolidação da solução social no Instituto todo, e que ficou realmente como uma marca. Então, eu queria te convidar para participar do segundo vídeo desse aqui, na sequência desse aqui, tá certo? Fica Não me já diga. convidada e intimada. Convidada e intimada. Tá certo? Vamos ter que buscar outro tempo. Exatamente. Mas você tem Mas eu todo o vou tempo. ter o prazer. Em uma semana a gente resolve isso. Mas isso aí a gente vai conversar depois disso aqui. Olha, adorei a Vamos ver. conversa. Acho que essa conversa foi extremamente esclarecedora de muitas coisas que foram feitas, com toda a competência, com todo o amor, com todo o carinho. E realmente tenho a plena convicção que todos aqueles que participaram, direto ou indiretamente do doutor, lembram, concordam com tudo que foi dito aqui e percebem com certeza de que foi extremamente importante, estratégico para o projeto, né? A realização de todos esses trabalhos de assistência social, que muito mais do que festas eram exatamente trabalhos de motivação, trabalhos de fazer com que todos percebessem a importância, a seriedade com que estava se fazendo as coisas. Né? E esse, para mim, foi o mais relevante de tudo isso. Né? Exatamente. Concorda? Você tem que concordar com isso. Concordo. Eu não sei se eu concordo, eu já estou intimada, então vou fazer mais como. Amiga, olha, vamos ver. muito obrigado pelo tempo que você dedicou aqui para gravar essas experiências. Já já a gente vai conversar sobre o segundo vídeo, né? Que eu espero poder lançar o segundo na sequência desse aqui. Mas isso a gente vai conversar com calma. Vamos falar sobre o projeto Educar.
Vamos buscar um tempinho para isso, já? Mais uma vez, obrigado. Parabéns. Não sei porque já te dei tantos parabéns. Obrigada a você. Beijinho a todos. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Conceição.